Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do NP Agro. Novamente eu, Alexandre Inácio e Fernando Lopes aqui. Hoje para discutir um tema que, assim, não tem como ser outro, né? Assim, essa semana foi agitada do ponto de vista político. Não dá para deixar passar o que aconteceu na política agrícola essa semana. A gente teve essa semana uma concentração, digamos assim, de problemas Em Brasília. entre o governo e o setor. Né? Escolheram essa semana para Foi, antes do carnaval. antes do carnaval para poder... Porque a gente já vinha, né, o Inácio, com toda a discussão de inflação. Né? Exato. Nós falamos isso aqui na semana passada. Então vem toda aquela discussão da inflação, o agro é o vilão, a gente veio lá da carne bovina do ano passado, aí entramos esse ano, o preço da carne cai, mas aí o preço do ovo sobe, o que é absolutamente natural, porque a proteína, né, a carne bovina É a a proteína, referência. Sobe uma, vai subindo as outras. Sempre normal. Enfim, aí o governo vai lá, joga para a torcida, o presidente, não, vamos falar com os atacadistas para baixar o preço do ovo, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que não adianta, que não resolve e tal. Mas já estávamos com esse estresse, né? Aí veio aquilo que todo mundo esperava, que era o governo decidir não elevar a mistura de biodiesel no diesel. O que também é uma outra loucura, né? Porque você tem uma safra recorde de soja caminhando, problemas no Rio Grande do Sul, problemas no Mato Grosso do Sul, mas é uma safra muito boa, em comparação ao ano passado ainda, né? Então, assim, e o preço da soja é um preço internacional, não é só o que acontece no mercado interno aqui que acaba determinando o que efetivamente acontece com os preços. Então, você é legal que o preço do óleo de soja no supermercado está caro e por isso você não vai aumentar a mistura no biodiesel, é um argumento que não desce para muita gente, né? E a medida ela vem atrasada, né? Porque o que a gente estava vendo? A gente estava vendo o câmbio influenciar isso, entre safra acaba influenciando e tal. Então, o câmbio já baixou, o preço do óleo de soja em geral ele já começou a recuar. Então agora vem uma medida atrasada, não vai funcionar e congela o aumento da mistura por pelo menos 60 dias, alguma coisa assim, né? Que é o que você está falando. Então, entramos no biodiesel, mais uma fonte de estresse, governo e setor. E aí a gente chega ontem, né? Hoje nós estamos falando aqui, hoje... Sexta-feira, dia 21, né? Exatamente. Então, ontem, quinta-feira, dia 20, vem aquela notícia da suspensão também dos financiamentos crédito rural subsidiado. Né? Quer dizer, então... Pois é, e assim, né? O governo, no ano passado, isso eu acompanhei ao vivo ali o anúncio do Plano Safra e o presidente Lula falando que o setor é importante, que era um plano recorde, era o segundo recorde consecutivo. O Haddad participou do evento de lançamento do Plano Safra. O ministro Carlos Fávaro falando que não estava ali para agradar ninguém, mas era o que tinha que ser feito. Então, ficou um clima já não muito... Vamos lá, né? O setor produtivo, o agronegócio, de modo geral, ele tem um viés muito mais para a direita e bolsonarista do que para a esquerda. Isso não é segredo para ninguém, sempre foi assim. E existia um interesse do governo em tentar se aproximar, estabelecer um diálogo, o que é saudável, né? E o Plano Safra foi ali, lá em julho do ano passado, que chegou até um pouco atrasado, mas em julho do ano passado, foi ali uma tentativa de dar um aceno, falar, olha, pô, estamos aqui, estamos aumentando os valores, os juros não são os ideais, mas pô, tá caro para todo mundo, então vamos dividir, e ficou um negócio positivo. Pô, passa 6 meses e os caras suspendem, aí azedou bastante essa relação, porque estamos colhendo na safra, tem todo o planejamento aí para a safrinha agora que vai ser plantada. É um momento que é delicado você suspender todas as linhas de crédito para a agricultura. O único que ficou de fora foi o custeio do Pronaf. Custeio do Pronaf. O custeio do Pronaf ficou de fora. Mas suspender tudo com a alegação, o juro subiu, a gente ficou caro. Vamos lá, né? Quer dizer, eu acho que é importante ser justo, inclusive com o governo Lula. Vamos lembrar, no governo Bolsonaro a gente viveu
a mesmíssima situação. Exatamente. Tá? Aliás, nessa mesma época do ano, inclusive, se não estou muito errado, foi 2022. Perdão. Mesma coisa. O que acontece? Quando você pega... O que é o crédito com juro equalizado, né? Subsidiado? O governo ele cobre a diferença entre a taxa de juro da linha do Plano Safra e a Selic, tá certo? Então, se você tem lá uma taxa de juro de uma linha de 10% e a Selic está em 13, 14, o governo tem essa diferença. Quanto maior é essa diferença, mais dinheiro o governo tem que colocar para pagar. Então, toda vez que a gente tem uma tendência de alta de juros, esse descasamento acontece e isso cria problema para o governo. Então, tivemos isso no governo Bolsonaro, a mesma suspensão, tá? Só para mostrar um pouco também da falta de criatividade que existe por aí. Nem é zero. Biodiesel é a mesma coisa. O governo Bolsonaro também suspendeu os aumentos da mistura quando o óleo de soja subiu, inclusive, naquela época a gente estava com uma aproximação muito grande entre o governo Bolsonaro e os caminhoneiros. Então, a reclamação até veio dos caminhoneiros naquela época, né? Mas, enfim. Então, não tem muita saída, né? Quer dizer, toda vez que acontece essa situação aqui que está acontecendo, as saídas são as mesmas. Você joga para a torcida, fala que vai conversar com o dono do supermercado, porque até você conversar, não vai conversar. Não vai conversar. Ou às vezes até conversa, mas até isso rolar, já deu a sazonalidade, o preço já caiu. Mas já enfim, entrou a safra, já colheu. Aí você fala que você vai conversar com o atacadista e varejista, todos os governos fazem a mesma coisa. Você congela agora a mistura do biodiesel, você segura o crédito rural subsidiado, o pessoal do etanol já está até com medo aqui que tem o percentual de mistura de anidro na gasolina, né? E vai passar de 27% para 30%, aí já tem gente que diz, mas vai mesmo, será? Parece que vai, né? Parece que não tem problema, mas há uma falta o arsenal dos governos para combater determinadas situações, inflação, alta de juros, essas coisas, é um arsenal muito pequeno. As certo? políticas agrícolas estabelecidas são as mesmas desde quando? Então não sei. Há o que fazer. Desde que eu me conheço por gente, são exatamente as mesmas políticas, uma criatividade limitada. Tentou-se criar o seguro agrícola, que seria uma política nova, mas que também esbarra na falta de dinheiro. Nós estamos tendo essa discussão de novo. Exatamente. De novo. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Mas o fato é esse. Então tá suspenso até a partir de hoje. Começa a partir de hoje. Quem estava com a documentação preparada para aproveitar a sexta-feira ir no banco e pedir o crédito já está vetado, não vai. E uma coisa interessante que eu vi no documento que a gente recebeu, que foi o ofício mesmo, que a Secretaria do Tesouro mandou para as instituições financeiras, é o seguinte: a lei orçamentária ainda não foi aprovada. Então, por mais de uma vez, o documento cita a questão da lei orçamentária não ter sido aprovada ainda no Congresso. Tá. Então, isso também pode ser uma forma de o Poder Executivo pressionar um pouco o Poder Legislativo, onde a bancada agrícola tem um peso significativo, para votar, que obviamente poderia destravar esses financiamentos, mas destravaria uma série de outras coisas, porque você tem que ter o raio de uma lei orçamentária para o ano de 2025 que ainda não tem. Claro. Né? Então esse foi um ponto que me chamou a atenção, porque por mais de uma vez essa questão da não aprovação está citado num documento que tem 4 parágrafos. Então é um documento super sucinto, mas que está apresentado ali essa questão da lei orçamentária não aprovada ainda. Bom, nesse assunto, sempre destaca aqui outros veículos, né, que cobrem o agro. Na área de política agrícola, o Rafael Valendorf do Valor continua fazendo um belíssimo trabalho lá, né? Sem dúvida. Fez as nossas coisas aqui, mas acompanhei muito o que ele escreveu também. Conhece bastante, acompanha há muitos anos. Está lá em Brasília, né? Está lá em Brasília. Então, facilita aqui a nossa vida. Parabéns ao Rafael. Bom, no meio da confusão de política agrícola, claro, a gente continuou acompanhando aqui os nossos fundamentos, né, digamos assim. Então, na área de grãos, o que nós tivemos essa semana
desde o início da semana os problemas, de novo, os problemas causados pelo clima no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, dessa vez é o calor está... Aliás, não é só o Rio Grande do Sul que está sofrendo com calor, né? Está todo mundo sofrendo com calor, inclusive, não é só o agro que está sofrendo com calor, todo mundo sofrendo com calor, mas o Rio Grande do Sul sofre mais. Sim. O pessoal costuma dizer, e a coisa se comprova, que a cada 10 anos o Rio Grande do Sul tem 7 anos de problema climático. 70%. Né? Dá mais ou menos por aí. Então, ano passado nós tivemos enchentes. Esse ano é o ano de recuperação. Vem esse calor, nós vamos ter, sim, uma redução de potencial produtivo no Rio Grande do Sul. Todo mundo já dá isso como certo. Né? E é o 4º ano seguido, né? 4º ano seguido de problemas no Rio Grande do Sul. No Paraná, tem regiões do Paraná, um pouco do Mato Grosso do Sul também sofrendo com calor. Então, às vezes você pode até, como a comparação com o ano passado é ingrata, porque ano passado teve quebra, sim. Né? Então, às vezes o cara fala, mas vai estar subindo a sua colheita, vai aumentar 20%, 30%, sim. Só que assim, a base é muito baixa e, vamos lá, por exemplo, eu entrevistei o Zico, né? O Zico é o vice-presidente da Cocamar. A Cocamar é uma das maiores cooperativas agrícolas do Paraná, do país e da América Latina. Enfim, é aquele negócio. No ano passado, a Cocamar recebeu dos cooperados com a quebra 1,5 milhão de toneladas de soja. Vamos só de soja. Aí esse ano, vamos Zico, como é que está o recebimento esse ano? Não, esse ano 2,5 milhões. Pô, 1 milhão a mais, é coisa dessa. Só que no início eles estavam prevendo 2,750. Então, há uma frustração, né? Há uma frustração. Isso na área de grãos fica muito claro, Mato Grosso está indo muito bem, mas na área de grãos fica muito claro mais um ano de frustração em algumas regiões. Aí nós tivemos uma previsão interessante, até nós acompanhamos aqui pelo NP Agro, da primeira projeção da SA Brasil para a safra de cana. Antes da cana, teve a Agroconsult também. Teve a Agroconsult atualizou os seus dados. Verdade. Falou de Rio Grande do Sul, né? Falou de Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul. Ela cortou a sua estimativa. Em comparação ao ano passado, nessa linha é maior, né, o crescimento, mas em comparação ao que tinha sido previsto, ela também atualizou e fez uma redução, muito por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Por outro lado, poderia ter sido muito maior se não fosse o próprio Mato Grosso e a Bahia. Parece que a Bahia está com uma produtividade muito boa nesse ano e que vai compensar, de certa forma, o volume do Brasil como um todo. Né? Quem está no Rio Grande do Sul, infelizmente, está sofrendo um pouco mais. O problema é sempre esse, né? Quando eu sempre falo isso, o agro é muito grande. Então, quando a gente fala que a safra vai bater recorde, isso não significa que está todo mundo batendo recorde. Bem feliz, né? Tem gente que perde, não tem. Da mesma maneira que quando você tem uma quebra forte, tem gente que colheu cheio. Sim. Então, assim, o agro é grande demais, né? Então, há problemas. Nós vamos ter uma safra recorde, sim, mas há problemas. Né? Muito bom, muito bom. Clima e cana. Aí veio, como eu estava dizendo, né? A SA Brasil é do Martinho Ono, né? O Martinho está há muitos anos fazendo cana, a empresa dele presta serviços, né, para essa área e tudo mais e tal. E ele tem lá o departamento de inteligência e aí vem com uma projeção inicial interessante e mostra como a gente teve problema no ano passado. Né? Quer dizer, nós vamos ter. Ano passado os canaviais foram muito prejudicados pela seca. Sim. Né? E os incêndios. E os incêndios. Então aí é que é um negócio interessante. Aí você parte para essa safra que vai começar em abril a 25, 26, com uma previsão de aumento de produtividade, né? Quer dizer, ele prevê esse aumento. Claro, há um intervalo, né? Mas enfim, prevê esse aumento, porém com uma área menor de plantio. Por quê? Porque o que ele estava explicando? Ele falou assim, a seca e os incêndios, eles atrasaram muito a renovação de canavial ano passado. Sim. Complicou, tem coisa que não vai conseguir entrar. Então ele tá prevendo uma perda de 400 mil hectares. É bastante coisa. Que é muita coisa, né? Com calor e com seca. Então a gente, no fim das contas, vai ter até uma queda de volume da produção de cana no Centro-Sul, mas é interessante porque o grão,
a lavoura temporária é mais fácil Sim, de você ver dura o efeito ali. do clima, né? 4, 6 meses é mais simples, né? E você vê, né? Quebrou, teve seca e tal. As perenes é mais complicado, quer dizer, você tá aqui hoje com uma situação climática, chovendo a beça aqui em São Paulo e tudo mais e tal. Muitas áreas têm sido aliviadas, sim, porém você tem um problema que se reflete agora, que vem do ano passado, de seca. Então, as lavouras perenes têm essa característica interessante. Mas então nós vamos ter uma safra de cana um pouquinho menor. O Martinho ele prevê então uma safra um mix de produção mais açucareiro, né, mais para o açúcar e menos para o etanol, mas o etanol em compensação agora tem o etanol de milho, né, então ele acaba sem dúvida, complementando a oferta, né? Eu acho que então acho que foi interessante aqui na área de cana. Laranja também cultura perene, também com previsão de aumento de produção, né? Não vai ser nada bombástico, mas a gente tem ali uma previsão de aumento de produção também. Aproveitando os bons preços que... Preços recorde que a laranja, o suco de laranja está registrando no mercado internacional, né? Preços históricos, exatamente. Então assim caminhamos por enquanto. E para a gente ir para o fim aqui da nossa conversa, o Inácio, algumas notícias de empresas privadas importantes aí essa semana, né? Acho que a gente andou no NPA acompanhando bastante coisa e tal. Agora, realmente, o que me chamou a atenção foi a Raízen, né? A Raízen reportou resultados bastante ruins aí para o terceiro trimestre da safra, um prejuízo grande, prejuízo crescente. Bom, enfim, eu acompanhei ali a divulgação de balanço, acompanhei a teleconferência do novo presidente, né, o Nelson Gomes, com os analistas. E aí, realmente, a mensagem ali é o seguinte: olha, nós vamos rever mais austeridade, revisar estruturas, portfólio, etc, etc, eventualmente vender ativos, ter uma capitalização para voltar ao equilíbrio, né? O Nelson, inclusive, ele fala, é um novo ciclo, ele divide a história da Raízen em 3 ciclos, né? Um primeiro ciclo de integração, Shell, Esso, Cosan, né? A Raízen é fruto dessa joint venture, Shell e Cosan. Então, a primeira fase de integração, um segundo ciclo de crescimento, em que houve muita diversificação, muita aquisição, e segundo ele, achei interessante o termo que ele usou, muitas distrações, né? Muitas distrações. As distrações geraram aumento de custos. Claro, você tem toda uma situação macroeconômica também que colabora para isso. Não dá para descartar, né? Exatamente, aí você tem uma coisa rolando com a outra e o endividamento vai lá em cima. Então, paramos, vamos entrar agora, segundo o Nelson, no terceiro ciclo da Raízen, que é um terceiro ciclo com foco em geração de valor, né? Aí leia-se, vamos enxugar, foco realmente ali no core business, para a Raízen, que é uma empresa monstro. Gigante. E eu não acompanhei a coletiva ali, a coletiva não, né? A conference call ali com os analistas. Ele fala sobre alguma coisa sobre as usinas de etanol de segunda geração? Fala sobre as usinas de etanol de segunda geração. Mais 2 vão ser inauguradas agora, no curto prazo, né? Agora, o plano de longo prazo ele era mais ambicioso. Vamos dar a Raízen vai dar uma segurada nisso, até porque o etanol de segunda geração ele ainda tem que evoluir ainda um pouco mais, né? Para poder entrar no caixa e fazer bastante diferença para as empresas e tudo mais. Tal. Então, eu não acho que seja um projeto que vai ser, e ninguém disse isso, né, que vai ser abandonado, não, mas como todo o resto ali na empresa, é hora de colocar ordem na casa, exatamente, guardar as coisas nas suas devidas gavetas. É isso. Para depois usufruir disso de uma forma mais equilibrada. Firmes e fortes. E olha, foi isso que me chamou a atenção aqui essa semana, Inácio. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui de novo. E é isso. Aproveitando uma coisa que a gente não falou na semana passada, mas sigam a gente nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram e todas as principais X e tudo mais. Temos no nosso site a possibilidade de você fazer parte do nosso grupo de distribuição das principais notícias que a gente
publica, né? Produz. Então, quer receber em primeira mão, é só entrar lá, tem um link, se cadastra de graça, não paga nada, ninguém vai saber quem é você, nem a gente. Só aparece um número, a gente não sabe quem é. Então é um negócio super tranquilo e continue acompanhando aí as notícias no NP Agro. Um abraço, até mais. Sexta-feira que vem, véspera de carnaval, não é por isso que não teremos resenha. Estaremos aqui. Com certeza. O bloco estará na rua. Até mais. Boa semana.